Olá, mulher poderosa, seja muito bem-vinda de volta ao nosso espaço, ao podcast de Mulher para Mulher. Eu sou Fernanda Luz, mentora de mulheres, e estou muito feliz por ter você aqui novamente. Pronta para mais um mergulho profundo no nosso autoconhecimento? No nosso último encontro, começamos a desvendar a síndrome da boazinha. E muitas de vocês se identificaram com o questionário, percebendo o quanto essa necessidade de agradar pode estar impactando suas vidas. Hoje, vamos aprofundar ainda mais, entendendo o porquê de agirmos assim e, mais importante, qual é o preço oculto que pagamos por essa gentileza compulsiva. Lembre-se, nosso objetivo é te guiar para que você encontre seu lugar de força no mundo, com leveza, feminilidade e sem precisar carregar pesos que não são seus. É sobre ser forte, mas também saber receber, ser cuidada e viver a sua verdade. No episódio anterior, falamos sobre os 3 tipos de agradadoras: a cognitiva, a comportamental e a emocional. Agora vamos entender como esses 3 componentes psicológicos, pensamentos, hábitos e sentimentos se encaixam e formam o que chamamos de o triângulo da compulsão por agradar. Pense nesse triângulo como um ciclo vicioso, onde cada lado alimenta o outro. Um comportamento compulsivo é motivado pelo desejo de evitar emoções temidas e é sustentado por uma forma de pensar distorcida. Da mesma forma, sentimentos de ansiedade geram comportamentos de esquiva, que, por sua vez, estão ligados a modos de pensar equivocados. Vamos detalhar cada um desses vértices. Pensamentos agradadores. Se você se identificou como uma agradadora cognitiva, está presa em formas de pensar opressivas e derrotistas. Crenças como eu preciso que todos gostem de mim, ou colocar minhas necessidades em primeiro lugar é egoísmo, são raízes do problema. Você mede seu valor e sua identidade pelo quanto você faz pelos outros, colocando os desejos deles acima dos seus. Acredita que ser agradável vai proteger você da rejeição. A boa notícia é que, ao corrigir esses pensamentos, você começa a desarmar este ciclo. O segundo é hábitos agradadores. Para as agradadoras comportamentais, a compulsão é predominantemente causada por hábitos. Você faz demais pelos outros, quase nunca diz não, raramente delega e assume compromissos em excesso, sempre se desgastando. Esses padrões são viciantes, motivados pela necessidade excessiva de aprovação. A cura aqui está em quebrar esses hábitos, em aprender a parar, a delegar e a dizer não sem culpa. E agora, o terceiro são os sentimentos agradadores. Se você é uma agradadora emocionalmente defensiva, sua síndrome é impulsionada pelo medo de sentimentos assustadores ou desconfortáveis, como a raiva, o conflito e a rejeição. Você agrada para evitar essas emoções, mas essa tática é falha. Seus medos não diminuem, eles se intensificam. A chave para a sua cura é aprender a lidar com o conflito, a entender que a raiva não é o fim do mundo e a se sentir segura, mesmo quando há discordância. Entender qual é a sua causa dominante é o primeiro passo para direcionar a sua mudança. Mas lembre-se, todas nós temos um pouco de cada um desses lados. A recuperação plena e duradoura muitas vezes exige que abordemos os problemas nas 3 áreas: pensamentos, comportamentos e sentimentos. À primeira vista, agradar as pessoas pode não parecer um problema. Afinal, o que há de errado em querer ver os outros felizes?
Não deveríamos nos esforçar para agradar quem amamos? A verdade é que a síndrome da boazinha não é um elogio, mas sim um padrão de comportamento compulsivo, quase um vício, onde você se sente obrigada a agradar e é viciada na aprovação alheia. Quando você sofre dessa síndrome, sua necessidade de agradar não se limita a dizer sim a pedidos. Seus botões de sintonia emocional estão tão ligados ao que você acredita que os outros querem, que a simples ideia de que alguém precisa de ajuda já ativa o seu sistema compulsivo. E o dilema é que, ao estar tão sintonizada nas necessidades alheias, você silencia a sua própria voz interior, aquela que tenta te proteger de se desgastar e de agir contra os seus próprios interesses. Sua autoestima acaba ligada ao quanto você faz pelos outros. Satisfazer as necessidades de terceiro se torna a fórmula mágica para conquistar amor, respeito próprio e proteção contra o abandono. Mas, na realidade, essa fórmula simplesmente não funciona. O preço é alto demais. Manipulação e exploração. Por ser tão boazinha, você se torna um alvo fácil para manipulação e exploração. E o pior, sua própria disposição em agradar pode te cegar para o fato de que está sendo usada. O segundo, temos repressão de emoções. Se você mantém uma fachada de agradabilidade o tempo todo, isso impede que você demonstre raiva e insatisfação. Não importa o quão justificáveis elas sejam, você evita criticar os outros para não ser criticada, escolhendo o caminho da menor resistência, a evitação de conflitos. E o terceiro, motivada pelo medo. Esse preço é quando você, na verdade, amplamente motivada por medos emocionais, como da rejeição, do abandono, do conflito, da crítica, de ficar sozinha e até raiva, você acredita que, sendo agradável, evitará essas emoções em si e nos outros. Mas essa crença defensiva é uma armadilha. Seus medos não diminuem, eles só se fortalecem com o tempo. A compulsão por agradar cria um bloqueio psicológico tanto para expressar quanto para receber emoções negativas. E é por isso que ela compromete justamente os relacionamentos pelos quais você tanto se sacrifica. Quando não podemos expressar o que sentimos de verdade, os relacionamentos perdem a autenticidade. Você se torna uma figura superficial e não a mulher multidimensional e rica que você realmente é. Em qualquer relacionamento, se sua cortesia te impede de dizer o que te deixa infeliz, com raiva ou nervosa, ou até decepcionada, de ouvir as reclamações dos outros, as chances de consertar o que está errado são mínimas. Evitar conflito não é uma característica de relacionamentos prósperos, é um sintoma grave de convivências disfuncionais. É fundamental, então, reconhecer que emoções negativas são inevitáveis na vida e nos relacionamentos. Somos biologicamente programadas para sentir medo e raiva. Quando trabalhamos o conflito de forma construtiva e a raiva é manifestada apropriadamente, elas podem ser ferramentas poderosas de comunicação. Administradas com responsabilidade, essas emoções permitem que você mantenha relacionamentos saudáveis, minimizando problemas e otimizando prazeres. É isso mesmo. Ignorar esses sentimentos negativos
tem um custo altíssimo para você. Quantas de nós não negam a raiva e o ressentimento externamente, enquanto internamente estão ansiosas, em pânico e deprimidas? Sentimentos negativos reprimidos podem emergir dores nas costas, problemas de estômago, pressão alta e uma série de outros sintomas relacionados ao estresse. E sob a superfície, o ressentimento e a frustração fervem, ameaçando explodir em hostilidade descontrolada, ou pior, voltarem-se para dentro, causando a depressão. Você não está sozinha. Milhões de mulheres sofrem por compulsão por agradar. E o efeito sobre o bem-estar emocional, físico e qualidade dos relacionamentos é devastador. Esforçar-se para atender às necessidades dos outros às custas das suas próprias só te deixa propensa a um estresse debilitante e à exaustão. Isso pode levar a vícios como álcool, droga ou comida, como uma forma de compensar e continuar forçando os limites para fazer ainda mais pelos outros. Como uma agradadora compulsiva veterana, apesar de todos os seus esforços para deixar todos felizes, você raramente se sente satisfeita. O círculo de pessoas a quem você tenta agradar continua expandindo e a pressão e o consumo de energia geram sentimentos enraizados de culpa e inadequação, que você tenta reprimir sendo ainda mais boazinha. Mas a boa notícia é que você pode sim interromper a progressão dessa patologia. Você pode mudar e pode sim começar agora. Para isso, basta iniciar uma pequena mudança em qualquer uma das áreas do seu comportamento, pensamentos ou sentimentos. Como uma modificação leva a outra, você verá resultados rápidos, como dominós caindo em sequência. Não é preciso deixar que as coisas cheguem ao ponto de a decepção, a rejeição, a raiva que você tanto evitou explodirem em hostilidade ou de se voltarem para dentro, criando uma depressão paralisante. Com o tempo, a raiva e o ressentimento reprimidos tornarão-se tóxicos e podem destruir relacionamentos preciosos. O abandono, o maior medo da agradadora compulsiva, pode se tornar uma realidade aterrorizante. Seu valor não está no quanto você faz pelos outros, mas em quem você é. Ser uma mulher forte é ter a sabedoria de saber quais pesos são seus e quais não são. É ter a feminilidade de saber receber, de se permitir ser vulnerável e ainda assim ser inabalável em seu valor. Nós ficamos por aqui. Espero que este episódio tenha sido um convite à reflexão profunda. Onde você se viu nesse preço oculto? Quais sentimentos e hábitos você percebe que precisam de atenção? No nosso próximo encontro, vamos começar a explorar o plano de ação de 21 dias para curar a compulsão por agradar. E você terá ferramentas práticas para iniciar a sua transformação. Compartilhe este episódio com uma mulher que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E se quiser conversar mais sobre o tema, me encontre nas redes sociais, no meu @mentora Fernanda Luz. E lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Estamos juntas, construindo uma vida mais autêntica e plena. Um grande beijo no seu coração.